obrigado, eu agradeço à professora Isabel pelo convite, à professora Isabel Lousada, agradeço a todos os presentes. Para mim é uma honra estar nessa Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, que inclusive foi onde o Vitor Ramos estudou, teve sua formação. O Casais Monteiro estudou no Porto, Letras, depois em Coimbra, e o Jorge Sena, Engenharia no Porto, né, que depois vai caminhar para a poesia como um autodidata ali. Bom, enfim, podemos começar diretamente. Esse trabalho foi concluído em 2010 e feito sem bolsa, com apoio ali breve, pouco lá da Fundação Araucária, que é a fundação de amparo à pesquisa nossa lá do estado do Paraná. E eu fiz também trabalhando o tempo todo como docente lá nas universidades, na Estadual do Oeste do Paraná, União Oeste, e depois na Unicentro, que é do Centro-Oeste, que eu estou atualmente. Bom, esse trabalho, então, teve o nome Trajetórias Intelectuais do Exílio, Adolfo Casais Monteiro, Jorge Sena. Eu tive críticas por querer estudar três autores de obras imensas, né, difíceis. Entretanto, desde o começo eu pensei numa perspectiva de intelectuais em grupo, porque entendo que nenhum intelectual se faz sozinho, né, sempre em grupo, e entendi que os três eram muito próximos e os três seriam protagonistas, né, entre os exilados no Brasil, que organizaram lá o jornal Portugal Democrático. Esse é o sumário, mais ou menos. Então, no primeiro capítulo apresento dados biográficos sobre os três, até a opinião deles sobre a biografia, que não é positiva. Até os três fazem algumas críticas a essa relação vida e obra, né? Eles não entendem que isso possa ser relacionado, né? Que uma vida determina uma obra ou vice-versa. No segundo capítulo, a parte mais política, a edição do jornal, o grupo, a introdução sobre esse grupo que envolvia dezenas, quiçá centenas de exilados, a maioria deles sim intelectuais, mas havia também trabalhadores, engenheiros, empresários, enfim, todos que saíram aqui de Portugal fugindo do salazarismo em duas grandes ondas, né? Primeiro nos anos 30 e depois uma grande onda, que é quando os três vão, que é nos anos 50. O Casais Monteiro a partir de 54, quando vai para a comemoração do 4º centenário da cidade de São Paulo, onde há uma série de eventos culturais, ele é convidado e para lá ele vai e não volta, e fica aqui a esposa, Alice Gomes, e o filho. O Jorge Sena vai em 59 e o Vitor Ramos, que já estava na França desde o início dos anos 50, 51, 50, vai também para o Brasil em 55. E aí eu destaco dentro desse capítulo os textos deles no Portugal Democrático, né? Os textos de cada um, assinado. A gente sabe também que eles escreveram editoriais, mas hoje que no espólio de cada um, no espólio particular, pessoal, que inclusive do Vitor Ramos chegou aqui o ano passado, doado pela filha dele, a Guiomar Ramos, e está também o espólio do Jorge Sena e do Casais Monteiro na Biblioteca Nacional. E nesses espólios que começa a se esclarecer um pouco a autoria desses textos, que era também uma discussão do grupo, e portanto não levava uma assinatura, mas de fato eles participavam da assinatura dos editoriais, da redação. E o terceiro capítulo, que eu acho mais interessante, também envolve o aspecto político, por conta do marxismo, mas já seria das obras de crítica literária, de que maneira eles, ao fazer a sua crítica literária, vão se aproximar de alguns referenciais que na época estão começando a ser citados e trabalhados pelo mundo, que seria o Antônio Gramsci e o Georg Lukács, o húngaro, que são dois autores também dentro do marxismo interessantes, pois fogem ali do que havia de marxismo no período, que era o stalinismo, e toda uma crítica também ligada aos partidos comunistas do mundo e ao stalinismo. Então esses dois vão fazer uma crítica um pouco singular. Eles são até hoje de algum modo considerados uns hereges, né, dentro da história do marxismo nesse período. O que estava em voga também nesse período é uma crítica estruturalista, da qual eles também procuram se posicionar contra, e isso aparece na obra. E o último capítulo é sobre o exílio, o sentimento de exílio, as impressões do exílio, onde também faço uma discussão ali com um crítico literário americano, também
exilado, né, depois é palestino e naturalizado americano, Eduardo Said, falecido em 2003, mas que ainda me parece marginal nos estudos de crítica, mas já vem crescendo também as suas referências nos trabalhos que surgem agora. Eu vou deixar um resumo por pouco tempo. E na introdução desse trabalho, eu já começo com um problema, que hoje eu poderia ampliar, já fazem 7 anos, porque o exílio, né? E aí percebo assim, nesse mundo hoje, o exílio, em que lugar poderíamos nos exilar, né? Onde há um espaço de exílio? Talvez é isso que inconscientemente também vou buscar e vou me dar conta um pouco depois, né? Será possível hoje um contexto como esse, lá dos anos 60, onde havia o espaço do exílio, a recepção, a solidariedade e a recepção? Outra questão, os críticos literários, os críticos de cultura e de arte. E nessa introdução eu faço toda uma problematização, recolhendo inclusive de revistas recentes, lá da revista Piauí, dos jornais, dos suplementos literários no Brasil, da revista Carta Capital, que apontam, então, hoje, uma decadência da crítica cultural, inclusive o término dos suplementos literários, da qual onde eles trabalharam vigorosamente lá no chamado suplemento literário do jornal Estado de São Paulo, fundado também no final dos anos 50, idealizado por Antônio Cândido e Décio de Almeida Prado, e levado a cabo nesse jornal, cujo dono era o Júlio de Mesquita Filho, um homem conservador, de uma família conservadora em São Paulo, mas que, de algum modo, abrigou então esses exilados, deu esse espaço para eles, e esse caderno vai até o final dos anos 70, quando ele termina. Ele é substituído por outros, que deve existir ainda hoje, o Caderno 2, depois a Folha de São Paulo tem o Suplemento Mais, que já também é extinto, mas foram esses suplementos que agregaram esses críticos, que segundo Benedito Nunes, o crítico literário brasileiro, tinha o papel justamente de filtrar as obras que apareciam, né? Até o Antônio Cândido já deu em depoimentos que ele que reconheceu Clarice Lispector, inclusive pela primeira vez, e desconfiando, né? Isso deve ser um pseudônimo, Clarice Lispector, mas ele lendo, então ele fala que naquele tempo era difícil, porque não havia fama antes do escritor, e era justamente o crítico do jornal, que eles até chamavam a militância crítica, né? Usava essa expressão, a militância semanal crítica nos jornais, que descobriu, e foi ele que descobriu de algum modo a Clarice Lispector e mesmo o Graciliano Ramos, né, por exemplo. Então, e hoje o Benedito Nunes, por exemplo, aponta lá numa entrevista na revista Cult, uma revista de literária lá no Brasil, também conhecida, onde ele diz lá em 2009, ele também faleceu há pouco tempo, alguns anos atrás, a figura do crítico cultural também passou a ser secundária, os críticos já não escrevem tanto para os jornais e com isso perdem sua autoridade, fora do cerco universitário. Sem espaço para a crítica, criou-se uma espécie de não literatura. Há um lixo. E quem vai selecionar isso? Quem se interessa em editar isso? A voz do crítico perdeu ressonância. O papel dele era refletir sobre o texto e levá-lo ao conhecimento dos outros, gerando discussão. Agora não há mais ninguém para ordenar esse diálogo. E aí há outras também. Por exemplo, o Georg Lukács, bem antes, escrevendo também sobre o capitalismo, de como o capitalismo, o sistema capitalista, sem dúvida, hoje, o sistema econômico mais elevado, o processo evolutivo e de produtivo, que não tem par com outro tempo da história, mas também não há dúvida de que para Marx tal sistema de produção é essencialmente desfavorável ao desenvolvimento da literatura e da arte. Marx não é o primeiro nem o único a dar conta do fato de descrevê-lo. Somente com ele, porém, as causas efetivas do fenômeno aparecem em sua integridade efetiva. Então, e eu faço a discussão de que esses autores estão nessa trilha, né? Inclusive no Brasil, em 2006 e depois em 2001, há livros Combates e Utopias, e depois O Silêncio dos Intelectuais, 2004 e 2006, que são livros organizados, um pelo Adalto Novaes e o outro pelo Denis de Moraes, sobre esse rareamento dos intelectuais. E o intelectual é essa figura pública que faz o seu trabalho, mas intervém nos grandes debates públicos, manifesta uma opinião política, e isso também, enfim, eu penso parte dos artistas, né, dos músicos, dos atores de teatro, etc. De como, nesses últimos tempos, a gente vem
perdendo esse conceito, que remonta ao final do século XIX, ao caso Dreyfus, quando os escritores fizeram lá então a defesa do processo de Alfred Dreyfus, o capitão judeu que foi promovido no exército francês, mas por isso o exército não concordou com isso, já era um indício de antissemitismo, onde o Zola e outros tantos intelectuais franceses se manifestaram. Então essa tradição, que teria começado ali do intelectual, cujo objetivo principal é a luta contra o fascismo, estaria rareando nos dias de hoje. E aí eu termino essa conclusão dizendo, então por que não revermos intelectuais dessa última leva do final do século XX, da segunda metade do século XX, para pensar essa questão, uma vez que até o próprio fascismo, depois discuto no início do segundo capítulo, o próprio fascismo estaria dando indícios de um retorno. Isso eu escrevi há 7 anos atrás, mas não errei, porque me parece que os fatos também vêm confirmando. Na época, havia a questão lá do Papa Ratzinger negando o Holocausto judeu, os lefebvrianos, né, apoiando os lefebvrianos. Enfim, havia o Berlusconi, a política também russa, lá de segregação, do Putin, do Medvedev, eu também relaciono que já seria um indício. Eu acho que esses indícios só se ampliaram, né, nos últimos tempos. Bom, fazendo assim um destaque então das obras deles, passando já e mostrando aqui uns slides. E tentar comentar. Bom, esse é o Casais Monteiro. Brevemente sobre a trajetória dele. Ele é uma figura importante aqui na cultura portuguesa, porque está ligado ao movimento da Presença, da revista Presença, junto com José Régio e Gaspar Simões. O Sena também se aproxima, mas um grau talvez secundário, mas o Casais é central nesse movimento, que é um movimento marcante aqui para as letras portuguesas. E ele já desde também dos anos 30, de 33, dos seus primeiros livros, já faz uma crítica, já manifesta suas críticas ao regime salazarista. Ele chegou a ser preso aqui, ele e a sua esposa na região do Porto, com outros, inclusive com o Sarmento Pimentel, que é outro exilado, e um personagem do processo de República Portuguesa, lá de 1910, organizavam fundos de solidariedade para os refugiados do franquismo na Espanha, então que chegavam lá pelo norte, e eles criavam toda uma estrutura de abrigo e de arrecadação de fundos. Então ele já se envolveu bem mais cedo, e foi preso, perseguido e monitorado o tempo todo pela PIDE. Nos documentos ali da Torre do Tombo nós temos esses indícios. O Jorge de Sena também se sabe, mas até o próprio um grande estudioso dele, que o professor Jorge Fazenda Lourenço, já manifestou num último livro, num recente livro seu, sobre a razão do exílio, em 59, que estaria ligado ao chamado golpe da Sé, onde um grupo se reunia na Sé de Lisboa e planejava mesmo um golpe, junto com alguns militares. Mas ele me disse, e eu também procurei nesses 2 meses que estou por aí, que não há nenhuma monografia, não há nenhum trabalho, sequer um artigo um pouco mais, ele falou, sobre esse evento, e nem fontes eu encontrei também, pelo menos até o momento, nos arquivos da PIDE. A gente sabe também que a PIDE descartou, né, no final de 74, nesse processo da Revolução, teria descartado uma série de papéis, e pode ser que esses foram descartados. Mas estou aqui apresentando também para outros pesquisadores como ainda há uma série de possibilidades de pesquisa em torno desses personagens ou desses eventos. Sabe-se também da revolta, essa é mais conhecida, lá da Beja, né, também um grupo de conspiração contra o regime, mas me parece que sobre esse já há um outro trabalho, mas sobre a Sé não. E o Vitor Ramos é a figura central ali, talvez mais política, porque organizou o Portugal Democrático, e este sim era um membro direto do Partido Comunista Português. Não temos certeza pelas fontes que o Casais Monteiro ou o Jorge de Sena seriam filiados e membros, mas eles eram provavelmente simpatizantes e trabalhavam na mesma causa do PCP. Mas o Vitor Ramos não, o Vitor Ramos era um engajado, sim. Ele fazia missões para o partido. Foi assim que ele conheceu sua esposa lá nas conferências pela paz, logo no pós-guerra, lá em 56, em Paris.
a Dulce Ramos, que era de uma família também interessante, lá dos Pessoa, Samuel Pessoa, que teriam trabalhado com a Marie Curie, Julie Marie Curie, que provaram que os americanos tinham usado armas químicas lá na Guerra da Coreia. Então ela já vem de uma família também um pouco engajada, que conheceu o Vitor Ramos em Paris e ele foi morar no Brasil. Chegando no Brasil, o Vitor Ramos se engaja rapidamente nas editoras, na DIFEL, Difusão Europeia do Livro, e lá ele fez importantes traduções para a área de História, né? Até quero aqui também me desculpar, eu sou da História e me envolvi já desde o mestrado com as letras, estudando a História da Faculdade de Assis, depois posso mostrar rapidamente a dissertação de mestrado. Então, assim, fui aprendendo um pouco desse universo das letras aí com esses trabalhos, né, sobretudo da crítica literária. Então, Vitor Ramos traduziu autores franceses que teriam uma matriz também marxista, que Roland Musnier, Ernest Labrousse, Lavis e Maurice Cruzet, daquela coleção chamada, no Brasil é bem conhecida, já não é editada mais, História Geral das Civilizações, já esgotada, né, não teve uma reedição. E o Peter Burke, um historiador conhecido de teoria da história, disse que então que é nesse movimento dos análises dos anos 50, 70, inclusive com Fernando Brudel, que há o começo ali da inserção do marxismo dentro desse movimento de história nova, o movimento dos análises. E o Vitor Ramos é o tradutor ali direto do francês para o português no Brasil. Sobre o Portugal Democrático, tentando ser breve, mas foi um jornal então que agregou não só os membros do Partido Comunista que se exilavam para lá, mas também anarquistas, liberais, né? Mas enfim, todos que eram contra Salazar, contra o regime de Salazar. E claro que entre eles também haviam divergências, socialistas, comunistas, anarquistas, e o Vitor Ramos então foi o que fez esse trabalho junto com outros companheiros para criar uma certa unidade, uma unidade que ainda foi difícil de manter, uma vez que surgiu no decorrer desse jornal uma dissidência chamada Portugal Livre, que foram dos irmãos Miguel Urbano Rodrigues e Urbano Tavares Rodrigues. Eles se desentenderam brevemente, existiu o Portugal Livre, mas por pouco tempo, num segundo momento, retornam ao Portugal Democrático. E o próprio Miguel Urbano Rodrigues, falando sobre o Portugal Democrático, diz: durante anos, o Portugal Democrático foi no Brasil o único jornal fora do âmbito da imprensa clandestina em que se fazia apologia do socialismo e dos movimentos de libertação nacional, que recorriam à guerrilha. Marx e Lenin eram citados elogiosamente nas suas colunas. Nas universidades dizia-se com bom humor que era português, o único jornal de esquerda no Brasil. Então esse é um texto que está reunido lá também num belíssimo livro, aliás foi um livro inspirador para o meu trabalho no começo, que foi o Missão Portuguesa, do Rui Moreira Leite com o Fernando Lemos, que era o artista plástico, inclusive fazia muitas ilustrações, todo o número do Portugal Democrático saiu com gravuras, trabalhos do Fernando Lemos. E o Fernando Lemos, inclusive, num depoimento que deu a Guilmar Ramos, da qual participei da captação, né, num vídeo e áudio, ele disse que naquele tempo haviam muitos Antônios Cândidos, né, no Brasil, porque foi essa recepção dos exilados e esse apoio. Então foi Antônio Cândido, Paulo Emílio Salles Gomes, Florestan Fernandes, Celso Furtado, enfim, havia uma série, o Sérgio Buarque, série de intelectuais brasileiros que apoiaram, estiveram, né, nesse jornal. Lígia Fagundes Telles, que era a esposa do Paulo Emílio, a professora Emília Viotti, historiadora, que depois também vai se exilar em 68. Então eles sempre faziam discursos nos famosos jantares do 5 de outubro, onde se reuniam todo o grupo do Portugal Democrático num jantar, e havia um discurso, havia toda uma avaliação do regime. Inclusive eles estão muito otimistas, assim, folheando o Portugal Democrático, a partir da queda do Salazar, né, do seu adoecimento ali, do AVC do Salazar, em 69, né, salvo engano. E aí ele começa um movimento mais otimista de que o regime está próximo de acabar. E claro que ainda demorou um pouco, né, pelo menos mais 5 anos, foi o Marcelo Caetano, mas eles sempre foram vigorosos. Inclusive depois de 68, sobre esse jornal, é importante dizer, com a ditadura no Brasil, o AI-5 no Brasil em 68, o jornal tem que mudar um pouco os seus caminhos e começa a falar da África, da libertação dos países aqui, Guiné, Moçambique e Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola, da qual a ONU
já determinava a autodeterminação dos povos, e essa era a brecha que o jornal tinha para poder falar. E aí onde as notícias de África e da guerra na África aparecem mais intensamente no Portugal Democrático. Ali também foi difícil a convivência com... Depois você me dá um toque do tempo. Eu estou contando aqui, mas acho que começou uns 5 minutos. Continuando. Esse jornal passou difícil a convivência com a imigração oficial, né, os chamados comendadores, toda uma imigração portuguesa que era bancada por Salazar, enfim, e patrocinada pelo regime lá no Brasil, e ali também eles tiveram esse conflito entre portugueses no Brasil, mas dessa migração de exílio, uma migração da resistência e uma migração oficial. Inclusive o Grupo Globo, do Roberto Marinho, a Tribuna de Imprensa, do Carlos Lacerda, os diários associados do Assis Chateaubriand, estavam todos com essa migração oficial. Bom, caminhando para o final, eu sei que o tempo está... A importância deles no ensaio, na questão do ensaio, naqueles anos 60, foi o segundo congresso de crítica literária em Assis. Onde há um forte debate, está presente lá nesse congresso também os concretistas, que é talvez o primeiro congresso oficial que eles participam e manifestam suas ideias e tem essa liberdade, e esse grupo, que é o grupo do Antônio Cândido, do Casais Monteiro, da chamada crítica estrutural e da discussão do realismo, porque estava em voga, como eu disse, um marxismo, um realismo socialista, um realismo que previa que todo o romance literalmente socialista, que apoia esta causa, é um romance que trata do trabalhador, do povo pobre, etc. E esses autores então vão problematizar isso. Não, esse não é o realismo. Quem explica isso é Lukács. E eles são os primeiros então leitores de Lukács no Brasil e vão apontar isso nesse congresso, e depois vai originar. O Antônio Cândido diz que tem um texto dele chama Crítica e Sociologia, que saiu no livro Literatura e Sociedade de 66. E nesse texto tem uma nota lá no começo, na primeira parte, que ele diz: olha, esse texto começou lá no Congresso de Assis, a partir de uma intervenção do Casais Monteiro. Acho que ele explica tudo, que foi ali que veio a ideia, e é um texto que ele faz até o exemplo lá com José de Alencar, mostrando que o realismo é a honestidade intelectual do autor, não é de romance, de escritor. E aí com isso eles vão ampliando até para outros tempos, né, saindo do século XX, tentando buscar outros autores, mesmo Balzac, que Balzac era um restaurador, não é? Mas foi talvez o que melhor descreveu a sociedade burguesa, a ascensão da burguesia na França no século XIX, sendo ele um autor monarquista, que apoiava a monarquia. Então esse é um autor, e eles buscam então explicar desse modo a honestidade intelectual dos autores de ficção. Então ali está o realismo. E o Senna também vai trabalhar com isso, vai fazer referências ao Lukács, ao Gramsci. Não, isso é mais o Casais Monteiro, que cita textualmente lá no Clareza e Mistério da Crítica, de 1961, uma referência ao Lukács, e criticam então outros marxistas, como Plekhanov, Henri Lefebvre, e até outros autores de romance, como Steinbeck. O Steinbeck tem As Vinhas da Ira, aquele livro é um livro modelo, né, como o livro de realismo e socialismo. Ele falou: não, esses livros são até traidores, não são necessariamente ele, o Hemingway. Tem uma passagem que ele aponta isso. Também a crítica à especialização é um ponto forte, justo num período que a crítica literária está se especializando, está adentrando a universidade, há uma formação então já do professor universitário crítico literário, não mais aqui. Então eles estão num período de transição do jornal, da militância crítica de jornais, de suplementos de jornais de fim de semana, para uma crítica que vai se processar em revistas e dentro da universidade, e eles são críticos a essa... Eles entendem, até o Casais tem uma passagem que, não me recordo aqui agora, não localizei, mas ele fala: vai se estudar tanto um aspecto de uma obra e não vai se perder o contexto justamente histórico, né, dessa obra. E é isso que eles entendiam. Eles tinham uma busca então totalizante da obra literária, e no meu trabalho aqui eu procuro dizer, é essa busca do totalizante que os aproxima então mesmo da perspectiva marxista, que era justamente esta. Eu acho que eu vou parando e passando os slides aqui e comentando. Então, teve algo importante, que foi a visita do Sartre
em 1960 no Brasil, onde ele passou 3 meses com a Simone, e estiveram no Recife, lá foi o primeiro congresso de crítica literária do Recife, o segundo então foi em Assis, em 61, houve um terceiro na Paraíba, que é onde o Vitor Ramos escreve um belíssimo texto sobre as obras dos Zé Lins do Rego, e busca lá o estrangeiro na obra dos Zé Lins do Rego. Então que aí eu vou fazer essa discussão lá no último capítulo sobre o estrangeiro, o exílio, de como isso era uma preocupação para o Vitor Ramos, então, de estudar esse autor brasileiro e o estrangeiro lá dentro. E até ele aponta esse aspecto dialético, que as coisas estrangeiras são bem-vindas. O queijo da Dinamarca, o vinho francês, etc. Mas as pessoas não. E acho que até hoje, veja a atualidade, né, dessa, hoje que é o problema da imigração na Europa, as coisas são bem-vindas, as pessoas não. Então, faço essa discussão do estrangeiro, de como aparece também no Jorge Sena esse problema nas poesias dele, do estrangeiro. O Casais tem um livro com esse nome de poesia, O Estrangeiro Definitivo. Aqui a capa do segundo congresso. Então esse foi lá um encontro, o Sartre, o Casais Monteiro, o Sena e o Wilson Martins, que também foi muito importante, porque o Wilson Martins tinha um contato com os Estados Unidos. Foi esse homem que levou todos eles depois para os Estados Unidos. Ele tinha um contato lá em Wisconsin, em Davis, é ele que vai articular. E ele não era um comunista. Veja também então como é um cenário interessante dos anos 60, que eles não eram sectários, né? Eram liberais, mas que apoiavam comunistas, socialistas. Eu falei aqui mesmo do estado de São Paulo. Aqui a capa do livro do segundo congresso, que é também uma concepção lá do Fernando Lemos, essa concepção gráfica. Aqui a exposição do Décio Pinhatari, que está aqui à esquerda de vocês. O Amora, que também é o primeiro diretor da Faculdade de Assis, é ele que leva eles para trabalhar em São Paulo, em Assis, em Araraquara, e ele foi genro, né, do Fidelino Figueiredo. Ele casou-se com a filha do Fidelino Figueiredo, foi assistente do Fidelino Figueiredo em São Paulo. O Fidelino Figueiredo é um exilado também, é contra o regime, mas ele retorna ainda para cá nos anos 50, e deixa lá já o Amora formado, pronto, na USP, e depois o Amora vai para esse projeto do interior, das universidades do interior, e ele que já tinha esse contato aí com o Sena. Aqui na mesa o Jorge Sena, o Casais Monteiro, o Zeca Santilli, que era o idealizador, o deputado da região de Assis, que criou a Faculdade de Assis, e convidou o Amora. E é um convite também ligado à esposa dele, a Cida Santilli, que foi aluna do Amora em São Paulo, eu sabia essa referência. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, é o que está aqui, e o Casais Monteiro. Aqui a plateia de uma dessas mesas, onde vemos o Vitor Ramos ao lado do Casais Monteiro. Então, há várias fotos deles desse período, eles estão meio sempre juntos, né? O Roberto Schwartz está aqui no fundo. Aqui eu não esqueci o nome dele, mas ele é um crítico de cinema, não, importante, de arte. Mas me esqueci o nome dele agora. Não, Lorival Gomes Machado. Lorival Gomes Machado, isso. É um crítico de arte, que é do né? grupo do Cândido. Né? Isso, que é do grupo do Cândido. Isso aí. Obrigado. Aqui uma página do Portugal Democrático, com o texto do Vitor Ramos, A Vozinha Caduca. Uma página da poesia como uma frente de batalha, são todas poesias de resistência ou contra o regime. Há uma ali do Jorge de Sena, Desta Vergonha de Existir Ouvindo. O Jorge Sena também, que localizou um poema do Fernando Pessoa e publicou nesse livro, talvez a primeira vez que foi publicado, lá O Sal e Azar, do Fernando Pessoa. Aqui um texto do Jorge de Sena, Ditadura de Juristas. A notícia do Sartre, mas aí ela toda, né? Eu tinha destacado a foto. Mas aqui... Editado em São Paulo, né? O jornal. Editado em São Paulo, de modo clandestino também em São Paulo, uma gráfica lá, assim, não era. E depois espalhava-se até para outras regiões do mundo, Uruguai, Venezuela, onde havia núcleos de exilados portugueses, esse jornal chegava. Até aqui mesmo chegou. Alguns números eram apreendidos aí pela PID, outros ainda a gente está vendo que os contatos deles eram mais contatos com gente de São Paulo, né? Isso. Estado de São Paulo, sim. Antônio Cândido, Décio. Isso. Havia um grupo forte também no Rio de Janeiro, mas mesmo esse grupo vai escrever, mandar os textos para esse jornal em São Paulo. Eu acho que a dissidência ali que eu falei passou um pouco por isso também, de ser o grupo do Rio e São Paulo. Aqui é sobre os democratas no exílio, a tese do Casais Monteiro, o prêmio que o Vitor Ramos ganhou do governo francês. O Vitor Ramos foi um grande tradutor de francês, professor de francês, e recebeu,
da Aliança Francesa, né, esse prêmio, esse reconhecimento de um missionário francês mesmo também no Brasil, assim, no caso da cultura francesa. O Barradas de Carvalho, que também era da área de História, e esse também membro do PCP. O Álvaro Lins, que era o diplomata na época, que deu grande apoio a esses intelectuais, que também é algo a se fazer, né, trabalhos aí mais sobre o próprio Álvaro Lins. Aqui, quando da morte do Casais Monteiro, o texto do Vitor Ramos, ali embaixo, com aquela foto que eu já tinha mostrado. O livro Clareza e Mistério da Crítica é o livro que mais tem marxismo ali, eu entendo, do Casais, apesar que vamos encontrar em outras obras. O romance Teoria e Crítica, esse também está todo inspirado ali no Lukács, teoria do romance mesmo do Lukács, que eles liam, que não tinha em português, claro, era de edições italianas, belgas, edições de outras regiões do mundo, que provavelmente eles também não tenho certeza, né, mas já liam aqui em Portugal. Antes de sair para o exílio já estavam lendo esses textos dos marxistas. Até essa é a minha curiosidade, como, né, como esses livros chegavam, como era a estratégia, como... agora toda a reedição que está sendo feita deles pela imprensa nacional Casa da Moeda. Inclusive, quando eu defendi esse trabalho, em 2010, agora saiu todos os textos do Casais Monteiro do suplemento do Estado de São Paulo, suplemento literário. Mas saiu em 2011, até estou ouvi a data, é 2011, até quando eu fiz 2010, eu digo lá que não está reunido, não foi feito em um livro, numa nova edição. Depois até alguém leu depois, foi o Rui Moreira Leite, eu passei um e-mail para ele, ele falou, não, isso aí está desatualizado. Eu falei, mas está desatualizado depois de 11, 12, ali ainda em 10 estava, né? O País do Absurdo, que também reúne textos políticos do Casais. O Andanças do Demônio, editado aqui, então, o Estúdio Score, em 1960. Até também era curioso como se editava esses livros. Então a censura, havia uma censura, mas que não conseguia dar conta, talvez, de ler esses textos que eles já eram fichados na PID, já vi fichas lá dos anos 40 deles. E ele exercia aqui, ele trabalhava como engenheiro na junta de estradas, fazia estradas aqui no interior de Portugal. O Reino da Estupidez também é bem crítico aí ao regime. Aqui tem a questão da crítica ao especialismo, ao amador, voltar o sentido de amador, né, que tinha no século XIX. Dialéticas da Literatura. Esse dá um ensaio sobre Maquiavel, um ensaio sobre Marx nesse livro, que é de 74. Esse sim já parece um livro que aproveita o momento da abertura da Revolução dos Cravos, editora Paisagem. E o Coleção Teatro Vivo, e um outro que eu não tenho aqui, que é o Indesejado, que é a obra de teatro do Jorge Santos, que ainda não está também reeditado. Está dessa forma, não foi nesse processo que o Jorge Fazendo Lourenço, a mestre de cena, e agora acho que a filha deles, a Isabel, está fazendo de reedição das obras, não se concluiu. Por exemplo, esse é um texto que ainda é a única edição que existe de teatro do Sena. Há estudos de teatro, né, lá da Eugênia Vasques, que é importante, do Teatro Jorge Sena. E eu vou encerrar por aqui. Esse é o livro do Vitor Ramos sobre o Cyrano, de Bergerac, que está todo em francês esse livro. Até hoje também não traduzido, não. É a única edição que existe lá, publicado pelo governo de São Paulo, dos anos de 66, que era um governo alinhado à ditadura. Isso tudo muito curioso, né? Como ainda conseguiam editar, e hoje em dia me parece os alinhamentos políticos bem mais complexos. E é nesses Estudos em Três Planos que temos análise das novelas camilianas, a obra dos Zé Lins do Rego, está nesse livro aqui, Estudos em Três Planos. E o livro sobre o Cavaleiro de Oliveira, que é uma figura também do século XVIII português, né? Que foi contemporâneo lá do terremoto, e que se exilou, que é também um exilado judeu, foi para a Espanha, para a Holanda, para a Inglaterra, e teve a estátua dele queimada aqui. Quer dizer, os inquisidores portugueses, não contentes com a ausência dele, ainda fizeram uma estátua de madeira dele e queimaram e proibiram definitivamente o retorno do... Ele era poeta? Só atrás uma imagem que eu queria copiar esse livro aí do Vitor Ramos. Isso. O seguinte. Não. Esse aqui, Estudos em Três Planos. E o Cavaleiro de Oliveira era poeta, prosador? Era prosador.
Porque trechos ali então deve ser prosa. Né? É prosa, não é poesia, eu já analisei um pouco desse livro. É interessante aí para o estudo que eu estou fazendo, das ideias humanistas e iluministas. E esteve cá já também numa... 16 a 18. Já passou isso nesse aí, ele é um mundial, humanista não é? português do século XVIII. Esteve Exatamente. na altura do colóquio- congresso organizado pela colóquio professora organizado Vânia e pela com uma outra Vânia. colega, falando sobre a ditadura militar no Brasil, e por isso também tem este interesse particular, professor Fernando. Até peço desculpas que eu estou fazendo intervenções Não, demais. porque já está. Não, já está na Porque parte da este aqui é intervenção. parte- Esse aqui foi um livro organizado lá por todos os exilados, pela Paz e Terra, em final dos anos 60, 69, se não me engano. E há um texto do Vitor Ramos sobre a questão do analfabetismo em Portugal, a questão da educação, da universidade. Ele fez um conjunto de textos, né? Que ele juntou nesse livro, e há também texto do Miguel Urbano, e a Paz e Terra, que era uma editora que também os apoiava lá. Esse é um livro que também tem várias partes ali em francês, que é um personagem ali francês também, do 17, do barroco francês, o Jean Rotrou. E esse também é outro trabalho aí que tem a ver com esse evento que está acontecendo ali da imprensa, que é um trabalho que o Vitor Ramos fez da edição de língua portuguesa em França, onde ele coletou nesse recorte de 1800 a 1850 tudo que foi publicado na França em português, jornais, revistas, opúsculos, livros. E ali ele faz toda uma lista, e no começo tem um ensaio analítico, e depois na sequência vem toda uma lista de obras, que também é uma abertura para quem pesquisa esse período em português, né, escritas em português. Porque com essa questão da Inquisição e era tudo editado fora, né? Inclusive no salazarismo também, muita coisa parece que se editava, ou se editava aqui, mas se comprava por fora, né? Tinha que ir até a França para conseguir um livro português editado. Essa edição da Paz e Terra deve ser de 69, 43 anos. Isso. Se fez no auge da censura, não é? No 68, Brasil. 69, lá no Brasil. Lá no Brasil, 68, exatamente. 69, 70, 71, 72, até 73, a censura era dura e caçava as coisas assim, né? Na lupa. E, no entanto, saiu. Saiu. É curioso como ainda saía. Mas é isso, eu acho que eu vou parar um pouco. Esse era o meu mestrado, que foi onde eu os conheci, então, a propósito não sabia nada. Eu me lembro de um professor anarquista lá na nossa graduação, o professor Sérgio Norte, lá em Assis, que falava do Jorge Sena. E até hoje eles são meio mitológicos lá para a história, lá, tanto de Araraquara como de Assis, desses professores, Casais Monteiro, Jorge Sena, que passaram por lá e que eram grandes poetas portugueses, exilados, essa coisa. Então foi isso aí que me lembro na graduação de ouvir, mas aí no mestrado, estudando a história da Faculdade de Assis, que vou perceber a importância, enfim, conhecer toda a obra ali em Assis. E esse foi o meu trabalho de mestrado ali, eu já fazia 2 anos de terminado a graduação, foi entre 2000 e 2002. Está dividido em 3 partes. O Portugal Democrático se encontra digitalizado? Qual a forma de acesso? Sim, então, me informei aqui lá em São Paulo, não sei como tá. Eu consultei todo em uma coleção do Fernando Lemos encadernada em papel. Inclusive faltando alguns números, pouco, né? Mas a maioria da coleção estava lá. E estava até num lugar no escritório do Ildefonso, lá que era um engenheiro, não estava muito bem abrigado com a biblioteca lá do Fernando Lemos. Agora o Silvestre Lacerda, que o diretor da Torre Tom, disse que está todo digitalizado, mas ele mesmo diz que não tem certeza se está na internet, mas que é possível, acho que solicitar ali, que se disponibilize para o pesquisador Será que não está específico. digitalizado pelo Gabinete Português de Leitura? Porque Lá- eles lá no Rio de ganharam Janeiro, um projeto então, que pena que a Gilda não conseguiu chegar. Eles tiveram aquele projeto financiado pela Petrobras, em que eles digitalizaram mais de 200 jornais que o gabinete possuía. Eu só não me lembro porque como eles começaram pelo século XIX, eu não me lembro se eles chegaram ao Portugal Democrático. Eu não tenho certeza, mas isso é fácil da gente saber, porque basta perguntar mais tarde. E eu hoje pra ouvi ela. falar, então, que na USP alguém já fez um projeto de digitalização para digitalizar, acho que esse que eu consultei lá, do Lemos,
Eles queriam digitalizar. Disponibilizar. Já deve ter concluído esse trabalho de digitalização. E aqui na Torre do Tombo, para mim, parece que diz que tem também uma coleção inteira digitalizada. Dos que eram apreendidos chegando aqui pela PID. Qual foi o período do jornal? De quando a quando? 56 é os primeiros números, até 75. Nossa. E aí um ano mesmo depois em abril, maio de 75 ele acaba. E ele já está até colorido, assim, né? Final, já em 74 ele começa a sair. Mas aí é a evolução das máquinas ali da impressão, meu, não é que era. Mas vai perdendo, então, o jornal também acho que é algo a se explicar melhor, né? Esse final dele. Está relacionado ao final do regime mesmo, já vai se perdendo um pouco a causa, né? E a multiplicação de outros. E agora, inclusive, é interessante essa parte final, porque eles começam a entrevistar, em muitas entrevistas. Eu vi que tem entrevista do Florestan, tem uma entrevista da esposa do Álvaro Lins, uma série de pessoas envolvidas diretamente no período anterior, que aí estão concedendo entrevistas e falando daquele tempo, da clandestinidade, da organização do jornal. Porque no Brasil mesmo vai haver um problema para circular, né? Ele também tinha que circular de uma forma... Nesse trabalho tem as fotos lá no final. Mas eu vou... Bom, enfim, estou aberto aí às questões.